As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Um famoso zoológico da cidade estava abandonado pelos visitantes. A cada dia que passava, as pessoas perdiam mais e mais o interesse em ver de perto as espécimes. A internet ajudou bastante nesse processo. O zoológico ficava localizado em uma área remota, cercada por densas florestas. No passado, a prefeitura chegou a pensar em abrir ali um jardim botânico, mas os planos nunca saíram do papel. Pensando em uma solução para isso, o diretor do zoológico prometeu mostrar criaturas que ninguém jamais havia visto. As jaulas estavam sendo descritas como inovadoras e revolucionárias. O intuito era atrair visitantes do mundo inteiro. Mas ainda ele mantinha 7 chaves o segredo sobre as suas aquisições, aumentando a curiosidade do público. Essa nova ala do zoológico foi chamada de Exposição dos Esquecidos. No dia da inauguração, as expectativas estavam no auge. O diretor então anunciou que as criaturas dessa ala não eram apenas raras, mas completamente desconhecidas pela ciência moderna. O misterioso diretor havia liderado uma expedição à Floresta Virgem em um outro continente, aonde ele disse ter encontrado essas criaturas. O que ele não revelou foi o horror que havia trazido de lá. Os visitantes entraram na nova ala com um misto de entusiasmo e apreensão. As jaulas eram enormes, feitas de algum material resistente, uma mistura de aço com titânio. Algumas luzes faziam um show brilhante, ajudando a aumentar o clima do local. Mas, quando os visitantes entraram, tudo estava vazio. Não havia nenhum sinal de vida dentro das jaulas. Apenas placas com nomes estranhos e incompreensíveis. Palavras que pareciam ter sido retiradas de alguma língua nativa desconhecida. As pessoas ficavam se entreolhando confusas. Um homem perguntou: "Mas o que é isso? Cadê os animais?" Sua voz era de uma indignação, e aos poucos começou um burburinho, que foi logo aumentando de intensidade. As pessoas estavam começando a se sentir enganadas. O diretor então tomou a palavra e explicou: "As criaturas estão nas jaulas. Eu garanto a vocês, elas estão aqui, olhando curiosas para todos nós. Vocês só precisam acostumar os seus olhos, um pequeno ajuste, para que consigam vê-las." E, conforme os minutos foram passando, as pessoas tentavam forçar as vistas para enxergar alguma coisa. Intrigadas com as pessoas do diretor do zoológico, aos poucos, alguns presentes ali começaram a perceber que algo estava errado. Começaram a sentir uma presença e que estavam sendo observadas. Era algo estranho, muito estranho, mas cada um ali sentia. Não saberia explicar o que. Só sabiam que a sensação era ruim. Existia um clima de tensão no ar, que fez as pessoas prenderem a respiração e jogar a sala em um silêncio opressor. Depois, as pessoas com o canto dos olhos começaram a perceber sombras se movimentando nas jaulas. Quando elas focavam as vistas, elas não viam os animais. Parecia que eles se escondiam sempre fora do campo de visão delas. "Percebem? Está acontecendo", disse o diretor. A tensão foi quebrada quando um grito estridente rompeu o silêncio. Uma mulher,
pálida como uma geladeira antiga, apontou para uma das jaulas. Aquela criatura! Ela está me olhando! Gritou assustada. Todos ficaram olhando para a jaula alarmados, mas logo eles ficaram confusos, pois eles não viam nada. Mas não demorou muito e todos os visitantes começaram a sentir o mesmo. Sentir a presença aterradora, algo que os estavam seguindo, olhos invisíveis que acompanhavam cada movimento deles. Então, os desaparecimentos começaram. Primeiro foi uma criança que simplesmente sumiu de vista, enquanto o pai olhava para outra jaula. Depois, um casal desapareceu sem deixar rastros, exceto por marcas de garras no chão. Começou um alvoroço e o diretor teve que entrar em ação, tentando acalmar os visitantes restantes. Acalmem-se! Acalmem-se! Está tudo dentro do previsto. Tudo faz parte do show, da nova experiência deste zoológico. Mas as suas palavras antes firmes, agora vacilavam um pouco. Ele sabia que suas palavras saíram como mentirosas, sem muita convicção. O diretor havia subestimado as criaturas que havia trago na expedição. Elas eram muito mais do que simples animais exóticos. As criaturas, embora invisíveis para os olhos humanos comuns, possuíam poderes psíquicos terríveis. Elas jogavam com as mentes dos visitantes, fazendo-os enxergar coisas que não estavam lá e ignorar o que era real. Não havia escapatória. As aulas, que deveriam mantê-las contidas, eram apenas uma ilusão, uma armadilha para atrair os curiosos. As horas foram passando e o zoológico se tornou um matadouro de pessoas. Muitas mortes, sangue e loucura. As criaturas começaram a se revelar, mas apenas para suas vítimas. Seus corpos eram distorcidos, uma mistura de diversos animais e uma anatomia que lembrava das criaturas de filmes sobre alienígenas. Sua carne parecia fumegar, liberar uma fumaça espessa, e elas exibiam enormes bocas com dentes muito fortes e pontiagudos. Seus olhares penetrantes que invadiam a mente das pessoas, sugando a essência do que aquela pessoa era. Sugavam a sua alma. O diretor do zoológico foi encontrado no centro do pátio principal, de joelhos, murmurando palavras desconexas. Ele havia percebido tarde demais o erro fatal que cometera. As criaturas não eram apenas predadoras, eram algo além da compreensão humana, entidades esquecidas pelo tempo e agora exigiam vingança pela sua captura. Eu errei! Eu errei! Foram as últimas palavras do diretor, antes de cair no chão desmaiado. Fora o diretor, a equipe de resgate encontrou o zoológico completamente vazio. Nenhum sinal dos visitantes, nenhum sinal dos funcionários e nenhum sinal das criaturas. Apenas as aulas abertas e o silêncio. As investigações subsequentes nunca revelaram o que aconteceu naquela noite, mas o zoológico daquela cidade foi fechado permanentemente e a área ao redor foi declarada proibida. Há quem diga que nas noites sem lua ainda é possível ouvir os gritos daqueles que foram levados pelas criaturas invisíveis. E para os que ousam chegar perto demais do antigo zoológico, o destino é um só: tornarem-se parte da exposição dos esquecidos, presos em uma jaula que ninguém jamais verá.
Sem roupa, fugindo de algum perigo desconhecido, Adamastor chegou até um descampado na mata. Ali perto, estava localizado atrás de um enorme zoológico, talvez a única diversão daquela pequena cidade, que parecia mergulhada em um tédio eterno. Algo muito ruim havia acontecido, e Adamastor tentava lembrar sem sucesso. Na sua mente, apenas flashes das horas anteriores. A lembrança queria se apresentar a ele, mas fugia logo em seguida. Ele estava sendo atraído para um objeto brilhante. Ele sabia exatamente aonde ele estava localizado, mas não sabia o motivo disso tudo. Ele não sabia de nada. A única coisa que o homem lembra era de estar em casa assistindo televisão de noite e bebendo uma cerveja. Sua esposa tinha levado seus 2 filhos numa lanchonete, mas ele preferiu ficar no sofá. Depois ele se lembrou de ouvir um barulho na cozinha e de ter se levantado para olhar, certamente achando que era algum gambá ou pequeno animal do tipo. Depois veio o branco. Não lembrava de mais nada. Chegando ao brilhante objeto, ele o pegou nas suas mãos e o objeto queimou, mas ele não conseguia largar. Depois de alguns segundos de desespero e de muita dor, ele fincou o objeto na sua barriga, dando um enorme grito e caindo desmaiado naquele lugar. Amanheceu. O dia prometia bastante sol. O pessoal do zoológico trabalhava e alimentava os famintos animais. Era sempre um trabalho árduo. Mas naquele dia em específico, os animais estavam mais agitados do que o normal. Algo parecia estar agitando eles. Os tratadores estranharam. Depois foram relatar para o diretor. Sempre que tem uma mudança drástica de temperatura, eles ficam assim. É normal. Vocês sentem esses ventos da mudança? Nova estação chegando. Vamos ao trabalho, disse o homem. O zoológico no começo da semana sempre abria de tarde. A manhã era usada para limpar os tanques, as gaiolas e o espaço onde os animais ficavam. Trabalhadores estavam sempre colocando as suas vidas em risco. O comportamento do enorme chimpanzé Chico lhe chamou a atenção de um tratador. Ele estava isolado em um canto, quieto. Parecia tremer um pouco. O tratador foi lá e deu um abraço em Chico, tentando o acalmar. Mas o nobre macaco estava com um olhar perdido e triste. De tarde, era a hora que a bagunça começava. As portas do zoológico eram abertas para os animais humanos irem se divertir. Apontar os animais que também se divertiam com a presença dos seus semelhantes, que se diziam mais inteligentes. Mas eu tenho dúvida se eles são ou não. Chico continuava amuado. Logo ele que sempre brincava com as crianças, rindo e jogando água nelas. Aproveitava cada momento do dia para exibir as suas habilidades em molhar os outros. Mas naquele dia, ele não quis interação. Os visitantes mais assíduos notavam que os animais estavam diferentes. Alguns mais agitados, outros quietos no canto. As pessoas do zoológico sabiam que não era apenas mudança de estação. Algo acontecia. E foi assim durante o dia, sem que as pessoas percebessem. Sombras fantasmagóricas saíam de trás da mata, vindas do lugar aonde o homem com a pedra brilhante fincada na barriga estava caído. A pedra continuava brilhando e expulsando alguns seres aprisionados. Espíritos zombeteiros prontos para causar o medo e a discórdia naquele lugar. Aos poucos,
Os espíritos foram se apoderando da alma dos animais, os tornando diferentes e agressivos, tomando o poder e a posse de seus corpos poderosos e ferozes. Quando todos os espíritos estavam prontos e alinhados para começar a confusão, o homem caído se levantou e veio andando para perto do zoológico. Seus olhos brilhavam, e uma espessa luz brilhante envolvia todo o seu corpo. Com uma voz angelical ele ordenou que os ataques comecem. E foi a enorme sucuri que deu início à confusão toda. Quando o homem estava perto da gaiola onde ela estava, com um enorme bote ela atravessou a cerca que a mantinha presa. A cerca foi simplesmente destruída, e a cobra rapidamente envolveu todo o corpo do homem, quebrando todos os seus ossos. O leão pulou com uma força sobre-humana do lugar onde estava preso e começou a morder as pessoas, atacando uma mulher no pescoço e a matando na hora. Os pássaros, cada um mais belo do que o outro, usavam seus bicos para perseguir e furar as pessoas. Enormes rinocerontes se juntaram aos hipopótamos para sair matando e pisoteando as pessoas. Até a enorme girafa e o elefante entraram nessa chacina. O único animal que parecia não ter entrado na confusão foi o pobre Chico, que seguia alheio às vozes que o mandavam matar. A sua alma se conservou pura. Ele não atacou ninguém. Depois do zoológico, os animais ganharam as ruas, matando e assustando as pessoas. O exército acabou sendo mandado para controlar os animais, e pouco a pouco, ao custo de muito suor e muitas vidas, foram contidos. Chico chorava agora, solitário no zoológico fechado. O homem, com o cristal brilhante, foi achado morto dentro do zoológico, sem sinais de luta, só com a pedra fincada em sua barriga. A sua família estava procurando ele há 2 dias, desesperadas. As investigações nunca descobriram ao certo o que era aquela pedra e o que o homem estava fazendo nu ali perto. Mas as más línguas diziam que ele havia sido pego por um culto proibido, algo que havia trago para o nosso mundo o mal. Sobre essa história toda, acho que nunca saberemos o que de fato aconteceu.